Estamos de volta por aqui. Alguns jogadores começam a publicar, usar suas redes sociais e em tom de despedida, Marinho publicou um longo texto falando sobre o ano no Fortaleza e sua passagem pelo Tricolor. É um tom de despedida, Renato é mais um que encerra contrato, cumpre todo o contrato, chega em 23 e encerra até 2025 e não deve continuar, né? Ele fala aí, foram dias mágicos que vivi nesse clube, gols importantes e tudo mais, fala dos títulos, não tá cravando, né? Mas o tom fica claramente de que é realmente uma saída. O Marinho que chegou aqui naquele ano de 23, passa um ano e meio, cumpre o contrato todo como você falou, um cara que ajudou, mas assim, eu acho que o custo-benefício da passagem para o Marinho não é dos mais favoráveis. Em nenhum momento ele se tornou um grande protagonista desse time. É uma das escolhas que foi feita ao longo desses anos que acabou, no fim das contas, saindo mais caro do que o que poderia. É exatamente isso. Outro também que cumpre todo o seu contrato, aí esse sim, com uma história maior, né? Sendo um dos artilheiros da era Vojvoda. 11º maior artilheiro da história do Fortaleza. Um cara que não é um centroavante, é um número absurdo. Muito relevante. Muito relevante. Um cara que tem uma carreira, assim, muito bonita, né? Iago Pikachu está de saída do Fortaleza e é certamente um fim de uma era vitoriosa do Lion. Que tudo era pra sempre, sem saber que o pra sempre acaba. Como diz a música, se o que era pra sempre, sempre acaba, imagine algo tão efêmero como uma era no futebol, por mais vitoriosa que ela seja. No Fortaleza, só para citar alguns exemplos, foi assim com Tite, capitão e líder do time em momentos decisivos, e até mesmo com Vojvoda, maior técnico da história do clube. Agora o da vez deve ser Iago Pikachu, simplesmente o 11º maior artilheiro da história do Fortaleza, que tem contrato só até o fim deste ano e não deve permanecer para 2026. Eu acho que isso representa muito, assim, para mim, né? De estar marcado. Eu acho que todo jogador pensa dessa maneira, né? De fazer história com a camisa do clube. É mais uma longa relação que não resistiu a um 2025 terrível, que acabou deixando tudo tão diferente de quando ele ajudou o Fortaleza, por exemplo, a desbancar o Atlético Mineiro em pleno Mineirão, iniciando aquela primeira grande campanha da equipe na Série A de pontos corridos, ou quando ele fez os gols do bi e do tricampeonato da Copa do Nordeste, até mesmo os da vitória contra o Ceará na Copa do Brasil, e aquele que abriu o caminho para a final da Sul-Americana de 2023. É gol do Pikachu. Isso, é gol do Pikachu. Calma, categoria, tranquilidade. Tudo isso em poucos segundos e metros. Fortaleza 1-0. Gol! Ele faz a proteção. Ganha, insiste. Explode o estádio. Leva o torcedor do Fortaleza à loucura. A jogada não foi bonita. Foi jogada de disputa. Bate e rebate. Pikachu cai, ganha dividida. Mas ele encontra espaço, sabe das coisas. Muito feliz de ter marcado um gol numa noite tão especial para o clube. Por esses e por outros momentos é até fácil entender porque a torcida tricolor, quando pensa em alguém, em um ídolo, pelo menos lembra de Pikachu. Mas mesmo com tantos motivos para continuar fazendo história, o ala paraense perdeu espaço e status nesta temporada. De titular passou a ser mera opção na reserva, fosse com Palermo, Renato Paiva e mesmo com Vojvoda, atuando em pouco mais de 2.000 minutos no ano. Outras consequências foram a perda do posto de batedor oficial de pênaltis e apenas 6 gols marcados, a metade da temporada menos artilheira dele no clube. E até das coletivas, Pikachu sumiu. A última foi lá em junho, há mais de 5 meses. E embora os resultados ruins deste ano não consigam mudar o que ficou, as conquistas, o ciclo do camisa 22 no PC, ao que tudo indica, está chegando ao fim. Renato, eu acho que a carreira do Pikachu é uma carreira muito bonita, uma carreira de muita lealdade. Paysandu, Vasco e Fortaleza. Vai no Japão, bate meses vai lá, conhece o Pikachu conhece os amigos dele lá e depois volta. Porque assim, a passagem dele pelo vai lá, conhece os Pokémons e volta, exatamente, né? A passagem dele pelo Japão é muito curta, assim. Aí ele volta no Fortaleza e volta jogando muito de novo. Mas eu acho que encerra um ciclo, né? A informação que eu tenho é que ele não permaneceria ainda que o Fortaleza ficasse na Série A. Já seria um fim de ciclo.
E acho que uma das lições do Fortaleza em 2025 agora é entender que, embora haja algumas idolatrias, embora haja algumas carreiras ali com a relação com o clube, que elas são muito significativas, chega um momento que você precisa ponderar se vale a pena permanecer ou não com essa sequência de trabalho. O Pikachu é um desses exemplos, o Tite é um desses exemplos, o Tinga vai ser um desses exemplos também, que muito provavelmente não vai ficar para a temporada 2026. Então é preciso entender quando a relação chega ao fim. Acho que o Pikachu viveu essa última dança aí, né? Para brincar com o termo The Last Dance aí, com o Fortaleza. Infelizmente vem um rebaixamento que dá também cria uma mancha nessa relação também. O Pikachu, eu falei aqui que o Marinho foi um cara importante em determinado momento, o Pikachu nem se fala. A gente viu na matéria do Eudes com gols, com títulos, com momentos importantes. Não foram gols quaisquer, foram gols que realmente colocavam o Fortaleza em final de competição, gols de título de Copa do Nordeste, um cara importante no pentacampeonato do Fortaleza, enfim. Uma série de entregas, mas que agora chega ao fim, o Pikachu deve seguir a sua carreira e o Fortaleza também. Só para ter uma noção, o Pikachu ele foi perdendo espaço ao longo do ano, chegando a jogar muito pouco. Ele se tornou uma opção de banco de reservas e depois, em algum momento, até não ser relacionado. De cara que era um dos capitães, como ele mesmo falou na entrevista que a gente viu, em algum momento ele não chegou a ser relacionado. Mas com o Palermo, acabou voltando e ganhando espaço nessa reta final, mas não foi o suficiente para ter uma sequência pelo maior. lado direito. Os números só reforçam o que a gente fala, né? Mais 200, quase 290 jogos com a camisa do Fortaleza, 61 gols. Hoje o Pikachu é atacante, mas o Pikachu chegou aqui como ala, né? Ele chegou como ala. 35 assistências, aí 3 cearenses e 2 Copas do Nordeste, além das campanhas do Fortaleza, que tem que ser colocado também nessa questão aqui para um time nordestino chegar 2 vezes no G4 da Série A é muita coisa também. Não é título, mas não é título, mas muito feito, significado, né? é feito, exatamente, é um bom termo. Na Copa do Nordeste, por exemplo, ele faz gols nas duas finais. O Campeonato Cearense, como eu disse, ele é muito importante, além, é claro, de final de Sul-Americana, gol contra o Corinthians na semifinal. Cara que tem muita história com a camisa do Fortaleza. Muito grande com a camisa do Fortaleza.